Olá, muito bom dia, boa tarde. Para mim ainda é bom dia porque ainda não almocei. Olá, Miguel, olá, Carla, olá, Graça. Olá, boa tarde, bom dia, que também não almocei. Sim. Olá, Ana, bom dia. Como é que está isso em Braga? Chuvoso, mas acho que pelo país inteiro. Aqui também. Ontem eu estava a editar uns vídeos e a internet começou a fraquejar mesmo. E demorei imenso tempo. Bem-vindos aqui a esta nossa sessão. Eu quero falar hoje de um tópico que para mim é muito querido, porque ele reflete um pouco da minha história, que é porque é que hoje esta profissão da mentoria é uma oportunidade dourada para profissionais que tenham idealmente mais de 40 anos, o que não quer dizer que se tiverem menos não possam também ser mentores, mas sobretudo para os mais de 40. E eu quero partilhar convosco uma história que tem a ver com o meu percurso profissional. Eu sempre trabalhei na área do marketing, em multinacionais, e aquilo que eu senti 10 anos depois de ter trabalhado em duas grandes multinacionais é que cada vez era mais difícil, ao mudar, encontrar uma colocação certa para mim. Porquê? Porque se privilegiam pessoas mais jovens e a partir dos 40 anos começa a ser mais difícil, e então a partir dos 45 ainda mais. E então nós sentimos a certa altura que o nosso conhecimento, toda a nossa experiência, tudo aquilo que nós já fizemos na nossa vida profissional fica um bocadinho posto em causa porque, infelizmente, existe um certo preconceito contra a nossa idade. E eu, perante aquilo que eu senti nessa altura, pensei, por que não criar o meu próprio projeto, dedicar-me a um nicho específico e, e deixar para trás a experiência de trabalhar por conta de outro. Há quem tenha trabalhado por conta própria e a mentoria seja uma oportunidade dourada e por outra razão. E eu vou passar a explicar também tendo em conta a minha história. Eu sou formadora de essência e durante muitos anos eu dediquei-me à formação presencial e aliás foi numa dessas formações que conheci, por exemplo, aqui o Miguel. E aquilo que acontece é que nós, quando somos formadores, ou temos uma profissão que tem que ser entregue presencialmente, temos um grande desgaste ao fim de algum tempo, porque é preciso, não é? No meu caso, não tinha liberdade geográfica, eu corria ao país todo a dar formação, e uma das queridas cidades é Braga. Não quero dizer que nós hoje não queiramos fazer isso, mas não, por sistema, estar constantemente em deslocações e também há um certo desgaste com o público que encontramos pela frente, com o tipo de cliente que encontramos pela frente, que muitas vezes é menos segmentado, é menos qualificado e não é tão prazeroso, porque já vou adiantar um pouco, na mentoria somos nós que escolhemos os nossos clientes. E isso muda muito, porque a vantagem de nós podermos escolher os nossos clientes é que nós passamos a tomar a decisão de trabalhar só com quem, nós temos a certeza que realmente vamos conseguir ajudar e resolver aquele problema que aquela pessoa tem, e B, nós, se não acreditamos no perfil do cliente, é preferível não o aceitar, porque isso depois pode-se voltar contra nós, porque nós não vamos conseguir fazer nada daquele cliente, que não é domesticável. Bom, e então, a pandemia, no meu caso, forçou-me, eu que tinha um negócio já bem sucedido na área da consultoria das empresas e na área da formação, empresas e pessoas, forçou-me a ter que mudar, a mim e a tanta gente, a mudar no modelo de negócio. E, só que essa mudança de modelo de negócio, para mim, estava muito alinhada com um sonho que eu tinha, que não era ficar milionária no online, mas eu tinha uma vontade muito grande de sair de Lisboa, onde eu sempre vivi, sou lisboeta alfacinha, e eu queria vir viver para uma cidade mais pequena e ter uma qualidade de vida
diferente. Não quer dizer com isto que eu tenha vontade de me reformar já, não quer dizer com isto que eu queira ter uma vida mais calma necessariamente, mas eu queria usufruir de outras coisas que uma cidade mais pequena nos pode proporcionar e que é impecável e só quem vive depois numa cidade mais pequena é que consegue perceber. Só que, reparem, no meu caso, o Alentejo é um local do país que é extraordinário e está em franca progressão, mas o Alentejo é um sítio onde não há muitas oportunidades para, para esta área da consultoria presencial ou formação presencial. É um, enfim, um ecossistema muito peculiar. Mas eu não queria mudar de cidade para ter que ir para um sítio onde tivesse que ir à procura de oportunidades nessa cidade. Eu queria ir para um sítio porreiro, onde eu me sentisse muito bem, com muita qualidade de vida e onde eu pudesse trabalhar, de acordo com os meus horários que eu queria implementar e aproveitar o local, como um espaço de relaxamento, descontração e isso permitiu-me, esse modelo de negócio em que eu poderia trabalhar em qualquer lugar com os meus horários e escolher clientes com os quais eu sentisse prazer em trabalhar, estava diretamente alinhado a algo que já existe há muito tempo nos Estados Unidos e que existe também no Brasil e que já está muito desenvolvido. E eu senti que esse modelo de negócio era aquele que me assentava como uma luva. E, para além disso, este modelo de negócio permite-nos, se nós nos treinarmos a nós próprios, a sermos corajosos para pedir o valor certo, permite-nos não ficarmos multimilionários, mas permite-nos ter um rendimento mensal muito porreiro, muito bom. Porquê? Porque não para começar este modelo de negócio, não atendemos por menos de 1.000 euros por cliente, e se conseguirmos no início 2 ou 3 clientes, começamos a ter um bom rendimento, e neste momento o estágio em que eu me encontro já é o próximo nível em que eu só atendo clientes a partir de 3.000 euros, a partir de 3.000 euros por cliente, e tenho no máximo 5, é o que eu consigo gerir, e isso permite-me, de facto, mensalmente, ter uma situação muito confortável, com liberdade geográfica, porque continuo aqui e posso trabalhar onde eu quiser, só preciso mesmo de estar ligada à internet e de ter um portátil, e é um negócio muito leve. E eu já vou passar a explicar porque é que esse negócio é leve. Quando eu prestava serviços para empresas ou para fazer formações, atendia clientes num a um mesmo assim, eu tinha um tempo de preparação muito maior. Porquê? Porque formar não é a mesma coisa que mentorar. Mentorar é partilhar a nossa experiência prática, aquilo que nós já fizemos na nossa vida, profissional, e partilhar com a pessoa que está do outro lado os erros que nós cometemos e tentar que aquela pessoa não cometa esses erros e partilhar com ela aquilo que nos permitiu acelerar e ter sucesso mais rapidamente dentro do nosso contexto de atividade, seja lá qual ele for. Pode ser desde nutrição, a gestão de redes sociais, a treinamento de cães. Aquilo que é importante é que eu já tenha colocado as mãos na massa naquele nicho específico, eu já trabalhei com aquele nicho, eu já cometi erros, eu já tive sucessos, eu já entendo muito bem como é que aquele nicho específico funciona, e agora aquilo que eu vou partilhar é a minha experiência, chama-se o meu skin in the game, aquilo que eu vivi. Ora, quando nós estamos a partilhar aquilo que nós vivemos, aquilo que realmente fez parte da nossa vida profissional durante determinados anos, nós não temos que fazer uma preparação das sessões tão trabalhosa e complexa, como se estivéssemos a explicar conceitos que vêm de teorias, que muitas vezes nós nunca aplicamos e estamos só a expor na teoria como é que aquilo funciona. Nós não estamos ali a apresentar algo que nunca fizemos, e muitas vezes na formação não é obrigatório que eu já tenha passado por tudo aquilo que estou a ensinar.
Pode ser uma formação que baseia-se no meu conhecimento, e menos, às vezes, infelizmente, nas universidades, menos na nossa prática. Nós conseguimos ter professores de gestão de redes sociais que nunca geriram uma conta de redes sociais na sua vida, a não ser a deles próprios. E só isso não basta. Então, este modelo demonstrou para mim que é o mais leve de todos, porque ele permite-me estar onde eu quiser, gerir os meus horários. Atualmente eu às segundas e às sextas nunca marco nada para serem dias mais tranquilos. Eu continuo dedicado aos meus clientes e trabalho muito. Porquê? Porque depois também há uma parte muito interessante, é que nós nos viciamos em estudar mais para servir melhor as pessoas, e então eu também tenho os meus mentores para me fazer evoluir em outras áreas diferentes, psicologia comportamental, oratória, negociação, que o Rui Paulino é especialista. Depois cada um vai escolher aquilo que sente que falta, que lhe faz falta, para ainda proporcionar uma experiência melhor aos seus mentorados e ainda conseguir que eles atinjam melhor os resultados a que eles se propõem connosco. Mas esta leveza, portanto, não tenho as sessões às segundas e às sextas, portanto, são dias que eu faço o que eu entender, eu uso muito para estudar, para me preparar, e tenho, sobretudo, a possibilidade de, se eu vou para receber um cliente, que ele passa primeiro por um processo de filtragem. Ou seja, primeiro há uma candidatura e depois existe uma conversa. Se eu sentir que existe o risco de eu não conseguir fazer com que aquela pessoa atinja o que ela se propõe, ou eu perceba que a pessoa não é comprometida suficientemente, eu não vou aceitar aquela pessoa como mentorado. E isso é um grande game changer na nossa vida, porque nós deixamos de ter aqueles sobressaltos de trabalhar com pessoas que, mesmo que nós quiséssemos e mesmo que nós fizéssemos tudo por elas, elas não iriam alcançar o resultado que elas pretendem. Portanto, até hoje posso dizer com toda a segurança, entre trabalhar por conta de outra, entre trabalhar como prestadora de serviços no presencial, entre vender cursos online, entre o modelo da mentoria é o modelo de entrada melhor para trabalhar no online. Claro que depois o modelo da mentoria permite-nos abrir outra oportunidade, que é, nós começamos com a mentoria individual, mas nós não vamos ficar com a mentoria individual para sempre. Nós começamos com a mentoria individual e depois passamos para a mentoria em grupo. Porquê é que nós passamos para a mentoria em grupo? Porque nós queremos escalar o nosso tempo, nós queremos trabalhar com mais pessoas, com uma valorização do nosso custo por hora muitíssimo superior. Então, nós deixamos de atender no 1 a 1 e passamos a atender de um para alguns ou para muitos. E depois disso, surgem outras oportunidades, que é a possibilidade de nós vendermos produtos digitais de forma recorrente, ou seja, termos fontes complementares de rendimento, que podem ser produtos digitais de valor médio, médio-baixo, ou programas de valor médio-alto, que tenham um acompanhamento, que não é uma mentoria, mas é um acompanhamento também em grupo, e que nós temos de fazer para esclarecer pontualmente as questões e as dúvidas que as pessoas têm depois de passarem pelo programa que está previamente gravado. Já passei por essas fases todas e aquela que continuo a apreciar mais é a mentoria individual e a mentoria em grupo. Apesar de as outras também serem um complemento ao nosso rendimento e são importantes também para nos darmos a conhecer, e existem outras, como por exemplo, palestrar e receber dinheiro por isso, fazer consultoria empresarial, que é diferente, em que nos entregam um projeto e nós vamos apresentar soluções específicas para aquele projeto, ou seja, existem outras opções que se nos abrem. Portanto, daí que eu sinto necessidade de partilhar com outras pessoas aquilo que eu descobri vivendo.
E nós sabemos hoje, por inúmeros estudos relativamente àquilo que é a partilha do conhecimento entre os humanos, já com a chegada da inteligência artificial, que as pessoas, mais do que fazerem pós-graduações ou programas executivos com pessoas que são mais teóricas do que práticas, preferem, mesmo nas empresas como no 1 a 1, trabalhar com outros que já fizeram tudo aquilo que nós queremos fazer e que já têm as respostas e o método mais testado e comprovado para nos transmitir. Ou seja, eu tenho aqui até uns dados que fui buscar do crescimento que se prevê para a mentoria, não só na perspectiva do 1 a 1, como na perspectiva de se contratar um mentor para esse mentor ir para a empresa e lá fazer sessões de mentoria com os colaboradores. E isso já me aconteceu a mim também, ou seja, de eu dar mentoria, ou seja, de passar a minha experiência prática e os meus erros e as minhas conquistas dentro das empresas. Mas fala-se que existe uma perspectiva de crescimento do mercado da mentoria para os próximos, até 2032 de 22,7%, ou seja, a mentoria vai continuar sempre a crescer, não é? As pessoas hoje estão cansadas de fazerem cursos, programas, formações em que elas não têm nem o ânimo, nem a motivação, nem a certeza que de facto vão conseguir atingir aquilo que elas querem. E através da mentoria, elas percebem que há ali alguém que vai fazer com elas todo o caminho das pedras até que a pessoa consiga atingir o respectivo resultado. E isso faz toda a diferença. Então, o que é que eu quero partilhar convosco hoje? O que é preciso para ser um mentor? Existe assim algum curso que vocês tenham que fazer? Não, não existe um curso de mentor. Não existe um curso de mentor. A primeira coisa que vocês têm que ter é conhecimento prático comprovado em alguma área específica, em algum nicho específico, e que esse conhecimento resolva problemas o mais específicos possíveis de pessoas, de equipas, para que vocês sejam procurados para resolver essa dor premente que aquela pessoa tem. Eu tenho vários exemplos na página da mentoria que posso partilhar convosco, mas vou-vos dar um exemplo. Uma pessoa que teve um gabinete de contabilidade durante 20 anos, esse gabinete de contabilidade foi crescendo, a pessoa criou o gabinete de contabilidade a pulso, portanto começou do zero, sozinha, pois com uma colaboradora, fez todo o caminho das pedras na angariação e na fidelização dos seus clientes, e o que era preciso para que aqueles clientes não só comprassem o serviço inicial, mas que depois começassem até a levar a empresa, a levar o gabinete de contabilidade para fazer serviços dentro da empresa, por exemplo, como se substituindo ao departamento financeiro, e aquela pessoa neste momento está cansada ou quer mudar, quer ter mais qualidade de vida tal como eu, não quer ter aquela pressão de gerir os colaboradores, de estar numa situação de já ter uma certa idade e também não ter tempo de desfrutar a sua vida. E, portanto, essa pessoa quer passar um negócio, quer fazer uma cedência de um negócio a outro. Esta pessoa não se quer reformar já, porque ainda é cedo demais, mas quer viver porreira na sua casa e desfrutar do fim de semana e ter a sua vida. O que é que ela pode fazer? Pois, aquilo que ela pode fazer é mentorar outros profissionais na área da contabilidade que querem passar do contabilista profissional liberal e querem criar um gabinete de contabilidade para poder então atender, por exemplo, pequenas empresas ou outros profissionais de uma forma mais recorrente e com mais serviços. Só que isso não se ensina nas universidades.
não é? Nas universidades ensina-se a ser contabilista, não se ensina a gerir um gabinete de contabilidade. E nos cursos de gestão ensina-se a fazer gestão de empresas, mas não se ensina a fazer uma gestão de um gabinete de contabilidade. Então, como é que a pessoa mais rapidamente vai conseguir ter um gabinete de contabilidade ali a faturar e a fidelizar clientes? Bebendo da experiência daquela pessoa que já teve o seu gabinete de contabilidade ou tem, e que vai dizer ao outro: olha, fazes assim, 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 isto não resulta, olha, já fiz isto, aquilo não funcionou, tem cuidado, olha que não, tem cuidado com esse tipo de clientes. É muito mais rápido do que estar aí a fazer uma pós-graduação, mais um MBA. Para quê? Se no final os clientes não nos pedem nunca os diplomas do MBA nem da pós-graduação. Eles querem é que nós lhe ofereçamos o portfólio certo de serviços. Isto é um exemplo, não é? Então, eu posso pensar, a primeira coisa que eu vou pensar é, ok, eu tenho um conhecimento. As pessoas já alguma vez me perguntaram como é que se faz determinada coisa? No sentido de, pá, tu por acaso podes-me dar aí um conselho sobre isto ou aquilo? Isso é um primeiro indício que talvez eu possa vender o meu conhecimento a partir de 1.000 euros em vez de o estar a dar gratuitamente a outras colegas e pessoas que me perguntam. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu tenho que, obviamente que quando nós começamos a fazer isto, e eu aqui partilho o meu erro, nós não sabemos muito bem ainda, não é? Como é que vai ser o nosso método de partilha de conhecimento, porque nós já vivemos muita coisa, mas está tudo assim na nossa vida, espalhado em memórias. Isto, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Eu tenho que me sentar e tenho que pensar assim, então, mas como é que eu fiz isto de maneira a que desse certo? Mas o que é que eu fiz que realmente foi um flop total? Ok, vou anotar. Ou seja, eu tenho que sistematizar o meu conhecimento, perceber eu própria, fazer um mergulho dentro de mim e dividir o processo de partilha do meu know-how por etapas para que as pessoas que estão do outro lado não se sintam a viver no meio de um grande turbilhão de informação que não faz sentido e não tem uma sequência lógica. Porque sem sequência lógica a pessoa perde-se. Nós não vamos fazer o trabalho pelo mentorado, nós vamos fazer o trabalho com o mentorado. Mas 50% dos resultados da mentoria devem-se a ele. Ela é que tem que ir lá e executar. E nós vamos fazer com ele, nós vamos assegurar que ela está a seguir a rota que nós traçamos. Mas nós temos que saber que tipo de rota é que vamos traçar. Então, isso é um ponto. Tem que ser uma pessoa que goste de. Não é preciso ser um formador de maneira nenhuma. Tem que ser uma pessoa que goste de falar com outras pessoas e que não tenha receio de ser humilde, porque quando não se sabe, a melhor coisa que nós podemos fazer é dizer ao mentorado: olha, eu não sei, mas eu vou estudar mais sobre esta situação e venho com uma resposta. O mentor não tem todas as respostas. O mentor tem a sua história e histórias que ele viveu nas empresas ou nos negócios que ele teve, mas ele não sabe de tudo. Portanto, ele tem que ter essa humildade. E o mentor tem que ser uma pessoa que realmente fica feliz com o sucesso dos seus mentorados. Porquê? Porque os mentorados podem se tornar muito maiores do que o próprio mentor. E isso é uma coisa que nós temos de estar preparados e aceitar com felicidade e não com inveja. Porque se nós fizermos bem o nosso papel, a nossa maior realização vai ser que aquela pessoa tornou-se num cisne bem maior do que nós. Se por acaso o estivermos a mentorar exatamente naquilo que nós fazemos, porque nós podemos, enfim, eu posso ser uma advogada que tem muita experiência na área do crime, vou ensinar outros advogados a ganharem mais tarimba na área do crime, mas eu posso ser uma advogada que tem experiência na área do crime, na área administrativa, na área comercial, não é? E, neste caso, vou treinar uma pessoa numa coisa que é diferente, que é como ela, por exemplo, como é que ela vai ter uma oratória mais convincente na sala de audiência. Portanto,
Nós temos de ter nós temos de ter a capacidade de perceber que aquilo que nós sabemos hoje pode dar aso a mentorias muito específicas. As pessoas podem precisar de nós para coisas muito específicas e nós temos essa resposta porque já passamos por isso. Então, aqui existe até aqui uma oportunidade de termos uma certa visão disruptiva sobre aquilo que nós sabemos. Há aqui um ponto importante que é, pela primeira vez eu senti ao dar mentoria a outras pessoas que finalmente eu estava a construir algo com impacto. Deixem, o meu forno está ali a dar sinal, vou desligá-lo só um momento. Já está pronto o meu almoço. Ah, aqui é quando muda o jogo, porque em termos de o famoso propósito, não é? Que Simon Sinek fala tanto, não é? Porque eu pela primeira vez consigo ver o impacto que eu estou a causar na vida das pessoas. Porque quando eu dou uma formação, vou-me embora. Quando eu estou a trabalhar numa empresa, eles mandam-me embora porque já não me valorizam e querem um objeto mais brilhante, eu venho-me embora, não vejo o impacto que eu causei. Ah, eu, mas aqui, no um a um, eu vejo como aquela pessoa está a mudar a cada sessão. Como ela está entusiasmada porque está a construir uma coisa comigo, muito mais rapidamente do que se fosse sozinha. E isso, vou-vos dizer uma coisa. Eu chego a cobrar 5.000 euros por uma mentoria, mas digo-vos uma coisa, e eu preciso do dinheiro porque eu quero comprar uma casa ao pé do mar e não quero ficar a dever dinheiro ao banco, portanto eu preciso de ganhar dinheiro. Esse é o meu sonho. Mas digo-vos uma coisa, quando eu vejo alguém transformar-se de patinho feio a cisne em 3 meses, epá, aquilo vale mais do que quaisquer 5.000 euros. Porque eu vi o impacto que a minha experiência teve naquela pessoa. Epá, isso não tem preço. Foi quando eu comecei a perceber assim, epá, se realmente eu morrer, que vou morrer como qualquer pessoa, hum, epá, que esta pessoa vai se lembrar de mim, porque a vida dela transformou-se completamente. E então isso dá-me um prazer muito grande. E para quem gosta de ter impacto nos outros pela positiva, não é? É aí que, é aí que tudo muda. E é assim, sinceramente, é bom ganhar dinheiro, mas isto nunca me tinha acontecido, não é? Desde que eu sou mentora há 4 anos e ver à minha frente este impacto só aconteceu a partir do momento em que eu comecei a dar mentoria. Ah, É preciso então, para nós transformarmos esta experiência num negócio que seja previsível e escalável, porque nós vamos lançar as nossas mentorias individuais e depois em grupo, não é? Nós vamos fazer este movimento individual e em grupo, para depois termos uma certa previsibilidade de qual é o dinheiro que vai entrar. Não estarmos aqui assim no desconhecido, não é? Nós temos de planear, não é? Primeiro começamos com a mentoria individual para nós próprios conhecermos e traçarmos o nosso método de trabalho, e quando esse método já está muito claro para nós, então aí passamos para a mentoria em grupo, porque já temos a convicção de ter testado esse método na pessoa, vimos que ele resultou e então vamos então escalar para o grupo. E nós temos que então escolher um nicho, não é? Com base na nossa experiência, definir o impacto que nós queremos causar naquela pessoa, ou seja, qual é o problema que nós sentimos, em primeiro lugar, que o mercado necessita, e depois, obviamente, à frente de cada pessoa, vamos definir qual é que é a grande transformação e a mudança que vai acontecer naquela vida pela nossa mentoria. Nós temos de construir a nossa autoridade digital, porque o mentor não é necessariamente uma pessoa que é um influenciador, não é uma pessoa necessariamente que tem muitos seguidores, não é uma pessoa necessariamente que é um high profile.
um expert já muito conhecido. O mentor é uma pessoa que domina muito bem a sua área de expertise, mas ele vai ter que passar por um período. Isto tudo acontece entre 2 a 6 meses, em que ele, através do conteúdo que cria, através das situações em que ele se envolve, ele vai criar a sua autoridade dentro do seu nicho como mentor. Ou seja, esse caminho das pedras vai ser feito através do conteúdo e das situações que nós criamos para que as pessoas nos vejam como pessoas que sabem daquilo que estão a falar. Então temos que passar por um período de construção da autoridade digital, todos nós, não é? E depois há a questão da venda, não é? Porque não basta saber ter um conhecimento muito grande, é preciso saber vender a cada mentorado, não é? É preciso saber atrair os leads através do conteúdo que publicamos e depois é preciso saber vender no 1 a 1 ou em grupo e fechar os grupos de mentoria e depois é preciso entregar com excelência, porque a vitória comemora-se no último dia em que terminou a mentoria com aquele mentorado e em que ele mudou completamente a vida pessoal ou profissional dele. Depende agora da área que cada um de vocês interferir. Se for alguém a treinar um cão, não é? Aquilo que vai ser a vitória, não é? Será no fim, nós vermos, não é? O cão completamente educado, obediente, a relacionar-se com outros cães, eventualmente que o dono tenha. Isto se for um treinador de cães, não é? O resultado vai ser diferente, não é? Mas ele vai existir no final da mentoria, ele tem de existir. Ele só não existe se nós aceitarmos o cliente errado, que vai acabar por ser uma grande dor de cabeça, porque aquele cliente nunca vai conseguir mudar a sua vida porque ele já não quer. Ele quer nos comprar o nosso tempo para ser nosso amigo e conversar connosco uma vez por semana, mas na verdade ele não quer fazer nada. Ele só quer pagar o nosso tempo. E nós não queremos isso. O dinheiro é importante, mas nós não queremos trabalhar com pessoas que não queiram depois concretizar aquilo que está a acontecer na mentoria. Então, aquilo que eu tenho para vos propor é um programa para aprender a profissão de ser mentor. É um programa com 8 sessões e um mês de acompanhamento prático. Porquê? Porque não basta ouvir aquilo que está a acontecer nas sessões e depois não colocar em prática pelo menos um mês aquilo tudo que é suposto que aconteça. E então a mentoria tem 8 sessões, um mês de implementação e um encontro presencial onde cada mentorado vai lá com o seu projeto de mentoria finalizado. E o seu projeto de mentoria finalizado, o que é que inclui? Eu vou partilhar aqui a minha página de mentoria para vocês poderem ver o que é que inclui este plano. Só aqui fazer a minha partilha. Depois posso passar esta página para vocês verem. Portanto, aquilo que me comprometo é que no prazo de 3 a 6 meses, qualquer profissional se torna mentor. Isto vai depender muito do compromisso de cada um para investir nesta nova carreira. Esta carreira que vai permitir, mesmo começando do zero, preparar-se para ter uma nova profissão com o futuro. Esta é a oportunidade que eu proponho. Aquilo que eu me comprometo e que acho que é viável quando se começa a profissão de mentor é um rendimento mensal para começar de 2 a 3 mil euros, sendo que cada cliente tem um ticket médio de 1.000 euros. Hoje, esse rendimento já não é o meu, porque eu já tenho 5 clientes a 3 mil euros em rotação sempre. Portanto, eu não estou rica, não estou milionária, mas eu posso vos dizer que hoje eu ganho mais do que quando era diretora de marketing ou quando dava formação no presencial.
Porquê? É diferente. Eu ganho de duas formas: é ganhar financeiramente e ganhar, porque apesar de eu amar o que eu faço e de eu me dedicar a cada mentorado com muita intensidade, mas eu tenho uma vida muito melhor, tenho uma qualidade de vida muito melhor. Eu é que defino os horários em que eu dou as minhas sessões, os dias, eu é que traço o plano para cada mentorado, ou seja, quem comanda o barco sou eu, nos meus termos e nas minhas condições. Não são os mentorados que controlam a minha vida. É diferente, não é? É muito diferente. Depois vocês podem ver aqui alguns exemplos concretos de pessoas que mudaram a sua vida, mas sei lá, por exemplo, o Paulo foi gestor de equipas comerciais durante 18 anos. Era uma pessoa com capacidade de motivar, de desenvolver as pessoas. Hoje, aquilo que ele está a ajudar é a outros colegas, outras pessoas que também estão na área comercial, a saber como é que se gerem as equipas com mais confiança, porque ele próprio, no início, quando começou, também cometeu erros, também fez coisas que não devia ter feito, e hoje o papel dele é evitar que estas pessoas cometam estes erros. Dou-vos aqui alguns exemplos. Este programa, para quem é que é? Para pessoas que já trabalharam muitos anos numa área e que sabem, têm a certeza que podem ajudar outras pessoas com aquilo que viveram. É uma pessoa que está cansada de depender de trabalhos que não valorizam o seu percurso. Eu aqui posso dizer que eu estava cansada de uma coisa, que era, eu prestava serviços como formadora, eu dava as formações, só que eu depois perdia muito o contacto com a maior parte dos alunos, ou seja, eu não chegava a ver o impacto daquilo que eu tinha partilhado naquela sessão. Porquê? Alguns não faziam, outros faziam e nunca mais partilhavam. Ou seja, o impacto do meu trabalho era muito limitado. A formação acabava e vocês dizem assim, então aqui a mentoria também não acaba. Sim, a mentoria acaba, mas o mentor cria uma nova profissão. O mentor vai apresentar a nova mentoria ao mercado e eu vejo isso acontecer. Eu vejo tudo isso e acompanho. É completamente diferente de dar uma formação e nunca mais ter a concretização daquilo que sucedeu com a vida daquela pessoa. E isso é que, para mim, mudou muito o meu jogo. Uma pessoa que quer trabalhar realmente no digital, assim, aqui a partir de casa. Eu cheguei a trabalhar num cowork, desde que estou aqui em Évora, mas eu gosto tanto da minha casa que, com o calor intenso que se vive aqui no Alentejo, comecei a deixar de ir no verão para o cowork, porque estávamos com temperaturas de 42, 45. E eu pensei, estou tão porreira aqui em casa, tornei a minha casa ainda mais agradável e hoje sou sincera, eu adoro trabalhar em casa, não é? Tenho aqui assim ah, um espaço que é muito confortável, então hoje até trabalho em casa. E para uma pessoa que gosta de ensinar, que gosta de orientar, que gosta de partilhar, que não seja invejoso de ver os outros a progredirem mais do que nós, que queira transformar isso num negócio. As etapas. As etapas, portanto, são oito sessões, são 8 semanas com acompanhamento num grupo. Essas 8 semanas têm 8 sessões e aquilo que vai acontecer é que vai descobrir qual é que é o seu nicho, não é? Vai descobrir exatamente sobre o que é que vai dar a mentoria, vai definir e começar a pôr em prática como é que se vai posicionar como mentor, para quem é que vai dar a mentoria. Vai começar, vai estruturar, não vai começar, vai mesmo estruturar a sua oferta de mentoria passo a passo e definir o seu método, ou seja, é a primeira coisa que eu defini, que não sabia que eu própria tinha um método que era meu. Eu não tinha percebido que eu fazia as coisas à minha maneira. E quando eu me sentei para precisamente definir o meu método, eu identifiquei etapas que tinham muito a ver só comigo. Por exemplo, eu vou partilhar convosco, quer vocês entrem na mentoria, quer não entrem, vou partilhar
a primeira coisa que eu fiz comigo quando eu me decidi tornar mentora foi fazer uma série de testes que já tinha feito no mundo corporativo e que agora eu passo aos mentorados para me conhecer melhor, para saber quem eu sou, quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, qual é o meu perfil de enneagrama, qual é o meu perfil arquetípico, quais são as minhas grandes fraquezas. Ou seja, eu tendo um conhecimento muito mais aprofundado de quem é que eu sou como pessoa e como profissional, isso permite-me comunicar melhor, porque eu não vou comunicar coisas que estão desalinhadas àquilo que eu sou. Eu vou-vos dar um exemplo. Não interessa nome, mas uma pessoa ontem no grupo pediu uma opinião sobre a fotografia de perfil. E eu partilhei lá a minha opinião, que é, cada um de nós tem uma personalidade muito diferente. Há quem seja mais introvertido, extrovertido, mais diretivo, mais sonhador, mais criativo. Todos nós somos diferentes. Pelo menos, não é? Assim é ainda hoje, apesar da inteligência artificial e apesar de tudo o que está a acontecer, nós ainda como humanos somos diferentes por aquilo que é a nossa personalidade. E uma pessoa que tem, por exemplo, uma personalidade de governante, que é aquela pessoa diretiva, líder, assertiva, que orienta os outros, que em princípio ela sente que tem razão, ela normalmente tem uma postura simpática, mas não demasiado simpática. Porque ela pode ser confundida com o bobo da corte, que é outro arquétipo de personalidade. O bobo da corte está sempre. E o bobo da corte é um problema, e eu tenho uma mentorada que tinha esse problema, que ela era o bobo da corte, e então ninguém lhe comprava nada, não é? Nem mentoria, nem programa, nem em grupo, porque as pessoas não a viam como uma pessoa credível. Ela era engraçada, divertida, adoravam-na, mas depois iam comprar todos à concorrente, que passava mais profissionalismo. Então eu tenho que ter cuidado, porque todos os pormenores, quando nós estamos nas redes sociais, todos os pormenores contam, desde o sorriso, à roupa, à postura. Por exemplo, no caso daquela pessoa, a fotografia dela está a remeter para uma personalidade arquetípica que não é a dela. E há o risco dela ser mal percebida. Por exemplo, a minha postura é o sábio, então eu sou aquela pessoa que não sabe, não sabe, vai pesquisar, está sempre a pesquisar, está sempre a estudar, tem receio de estar a dizer coisas que não estejam comprovadas. Então, mas que é aquela pessoa que, se for fazer uma sessão fotográfica e for com aquela roupa sexy, a ver-se o rego do peito e se for com aquele bocão assim, a fazer um ar sexy, não, quer dizer, não encaixa minimamente com como eu sou. E isso pode me prejudicar tremendamente, porque as pessoas vão ter uma percepção completamente errada de mim. E não tenho nada contra quem é sexy, quem tem bocão, etc. Mas são personalidades diferentes. Quem tiver a trabalhar, se calhar, na área da beleza, da estética, faz todo o sentido. E se calhar até está mesmo alinhada à essência da pessoa. Agora a mim não. Estão a ver? Então nós temos de ter cuidado para não nos prejudicarmos, não é? Com uma imagem errada. E eu já cometi esse erro. Já cometi esse erro que é há 6 anos atrás, talvez, eu tinha muita mania que era o arquétipo autoritário. Pronto, eu achava que era o melhor. Talvez porque vinha também do mundo corporativo e de um ambiente muito masculino, em que eu era a única diretora, então eu tinha que mostrar forte, senão ninguém me dava atenção nenhuma, ninguém me ligava, e então eu assumia muito aquele arquétipo. E um dia, uma aluna minha teve a coragem, foi assim, a primeira de muitas, mas teve a coragem de dizer assim: Ai, Ana, eu até me inscrevia num curso seu, mas o problema é que eu tenho medo de si. Porquê? Porque eu tinha aquela postura tão firme, tão que a pessoa tinha medo, não é? Que eu ser uma ditadora, não é? De não ouvir sequer a pessoa. E eu engoli em seco
e pus-me a estudar, não é? Pus-me a estudar mais sobre isto. Portanto, voltando aqui atrás, eu estava a dizer isto porque nós temos um método, e por exemplo, eu no meu método, uma das coisas que faço em primeiro lugar é fazer com que as pessoas se conheçam melhor para não tomarem decisões erradas. Porquê? Porque nós vivemos tanto numa roda viva que nem paramos para nos conhecermos melhor. Eu não sabia quão maravilhosa era, não, don't get me wrong, mas quer dizer, quando fiz uma série de testes, pensei que porreiro eu ser assim, que bom eu ser assim e não ser de outra maneira, não é? Porque podia ser outra personalidade. Então, e depois nós passamos a estruturar qual é a mentoria e qual é a oferta da mentoria, ou seja, como é que nós a vamos apresentar ao mercado, o que é e como é que vamos apresentar ao mercado, e vamos aprender a atrair os primeiros clientes de mentoria através do conteúdo que vamos criar e através do processo de autoridade que vamos criar, tanto no Instagram como no LinkedIn. Isto agora vai variar, porque alguém pode ir para o TikTok se quiser, ou para o X, isto vai variar, mas quer dizer, em geral, consensualmente, no Instagram e no LinkedIn serão as duas redes prioritárias para quem quer ser mentor. E depois criar um plano que será passar da individual para a de grupo, porque nós não vamos ficar com a individual ad eterno. A mentoria individual deve ter um período de aprendizagem, ou seja, as pessoas estão-nos a pagar e bem para nós consolidarmos o nosso método de trabalho. E a partir daí, nós, quando tivermos o nosso método consolidado no 1 a 1, então passamos para o grupo e passamos a trabalhar menos horas. Porquê? No 1 a 1, não vos vou mentir, se eu tenho 5 mentorados, não é? Eu gosto, não é? Mas vai depender agora de cada um. Se eu tenho 5 mentorados, que eu faço um acompanhamento premium, porque é um valor alto ticket, não é? 3, 5 mil euros, eu pelo menos uma vez por semana tenho que me encontrar com essa pessoa, não é? É o mínimo. Eu não faço acompanhamentos a cada 15 dias, eu faço acompanhamentos semanais, com descansos de Páscoas e essas coisas, mas acompanhamentos semanais. Logo, a minha semana, pelo menos, tem 5 encontros com cada um dos mentorados. A partir do momento em que vocês mudam o vosso modelo, vocês podem guardar 1 ou 2 mentorados individuais, mas passam a ter 1 ou 2 mentorados individuais e passam a ter uma sessão em grupo. E essa é a vossa vida. E depois podem adicionar o programa online que já está gravado, o programa, o produto digital de menor ticket que vocês podem vender de forma recorrente sem estarem a fazer lançamentos. Portanto, a seguir é preciso criar o plano para escalar a vossa mentoria para passarem ao próximo nível. O que é que está incluído no programa? O que está incluído no programa são 8 sessões ao vivo, em princípio às sextas-feiras, que é o dia que eu tenho livre, à tarde. Depois, um mês adicional extra de apoio para a implementação prática de tudo o que acontece. A implementação vai acontecer em tempo real. Há sempre pessoas que vão a duas velocidades. Há pessoas que vão numa velocidade rápida e que, de uma sessão para a outra, implementam. Há outros que não conseguem porque têm outro foco, porque ainda estão a trabalhar noutro emprego, porque, enfim, então eu dou um mês de implementação adicional. Há um manual da mentoria que tem fichas práticas, checklists e templates. Não é nada, é tudo muito prático. Qual é o output desta sessão? É este. O que é que eu tenho que implementar? É isto. Como é que eu vou fazer? É isto. Go, prática. É assim. Eu vou-vos dizer todas as ferramentas que eu utilizo, as mais em conta, porque é um erro ter uma estrutura de custos pesada quando se começa, e eu agora não quero ter uma estrutura de custos pesada, eu quero ser leve, 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 ou seja, eu não quero ter, mas isso é a minha decisão, eu não quero ter um staff enorme, eu não quero ter essas preocupações, eu não quero ter licenças caríssimas mensalmente, não, eu quero um negócio leve.
leve para mim, leve de custos fixos, que me dê prazer, então não contem com nada de Há algumas licenças, uma delas é o ChatGPT pago, porque eu faço muito trabalho com o ChatGPT e, portanto, isso é uma licença que vos vai custar 22 euros ou 23. Isso é uma coisa que eu se calhar dizia que é mesmo, faz parte, não, é impossível não usar hoje. Temos uma comunidade fechada, com apoio de segunda a sexta, em que eu estou ali toda a semana para dar apoio. E no final há um encontro presencial numa cidade a definir, vai depender qual é a cidade melhor para nos encontrarmos, pode ser em qualquer parte do país, para mim, porque vocês vão ter que apresentar o vosso projeto mentor, ou seja, vocês têm, digamos assim, uma prova final em que têm que ter tudo pronto, ou seja, vocês têm que ter tudo pronto na vossa cabeça, em como hoje são mentores porque têm todas as peças prontas e, portanto, vocês vão ter que passar por esse encontro presencial com todas as pessoas que fizerem parte deste programa. Este programa tem um investimento especial para esta primeira turma. Eu nunca fiz isto. Eu tenho este sonho já há uma série de anos, mas eu nunca tinha tido a coragem. É verdade, eu tive de ter a coragem porque eu também tive de mudar de nicho para estar aqui hoje. Não sei, eu tive de deixar de dar formação em gestão de redes sociais e tomar a coragem de mudar de nicho e consegui. E dedicar-me a uma coisa que eu já tinha como sonho há muito tempo e correu muito bem. Posso dizer que foi uma prova superada. Tudo aquilo que vocês vão fazer, eu já fiz noutro nicho e agora fiz neste novo nicho. Portanto, tudo aquilo. Eu só vou partilhar aquilo que eu fiz. E correu muito bem. Eu vou fazer uma oferta especial para esta primeira turma, que é o valor é de 1.500 euros com 3 prestações de 550, mas ainda vou fazer, ainda há uma coisa que só quem vem aos Zooms, eu vou dar 3 Zooms, e só quem vai estar nos Zooms é que vai ter acesso a isto que eu vou dizer agora. E que é o seguinte, vão ser 3 Zooms, 3 sextas-feiras, que vai ser esta, cada uma com o seu tema, 28 e dia 4. Quem até ao dia 4 tomar a decisão de entrar nesta primeira turma, eu vou tirar 200 euros a essas pessoas que tomarem essa decisão até ao dia 4. Depois nós vamos nos encontrar e vamos decidir se começamos antes da Páscoa ou depois da Páscoa. Não sei, porque há pessoas que tiram aquela semana de férias ou não. A minha intenção de começar este programa é começar na semana a seguir na semana antes da Páscoa. É a minha intenção de começar o kick-off. Mas isto vai depender também, porque isto é um grupo coeso, unido e que vai em conjunto. Portanto, isto vai depender é uma decisão também que é em conjunto. Eu gostava de começar no dia 11, mas vai depender do que vai acontecer. Portanto, reforço que o pagamento pode ser feito em 3 vezes. Quem se inscrever porque esteve aqui no Zoom, porque eu tenho vários canais de venda, isso é uma coisa que eu também vos vou ensinar, é que nós não podemos depender só de uma técnica de lançamento, existem várias técnicas de venda, e eu ano passado fui operada ao útero, e graças às várias técnicas de venda que eu tinha, eu não queria aparecer porque estava inchada, engordei logo uma série de quilos, não me sentia bem com o meu corpo e eu logo montei a minha turma de mentoria utilizando outros canais, portanto, e vocês perguntam quais são. O canal de venda 1 a 1 através das mensagens é extremamente poderoso e não é preciso dar a cara a fazer vídeos todas as semanas, e eu foi assim que
mesmo estando operada, mesmo não fazendo vídeos, mesmo não podendo, estando em recuperação e não podendo andar de um lado para o outro, eu mantive o meu rendimento mensal saudável. Então, esta oferta que eu vos dei de retirar 200 euros é exclusiva para quem esteve aqui dentro e para quem soube disto aqui dentro. O público em geral, eu não vou publicar essa oferta, ok? Não vou publicar. Acho que é uma. Vocês confiaram em vir aqui dentro e eu confio em fazer esta oferta aqui dentro. Para o público, há outros pontos de contacto a acontecerem, campanhas de publicidade, etc. Mas esta é uma oferta que está aqui dentro. Portanto, neste caso, vocês terão exatamente 3 semanas para tomarem a vossa decisão e entrarem com a primeira prestação, que será mais, se não quiserem pagar. E vocês perguntam: o valor da prestação não é igual ao valor de 1500 a dividir por 3? Não, porque quem paga em prestações tem um acréscimo de 10%. Portanto, se vocês quiserem pagar a pronto, terão sempre os 10% incluídos no valor. Faz parte. Nós nunca vendemos a prestações algo pelo mesmo valor do pagamento a pronto. É sempre assim. Agora estou disponível para responder a questões, se vocês tiverem dúvidas. Eu quero muito que aquele nosso grupo não seja um grupo de venda, porque eu quero ir lá partilhar uma reflexão por dia e não estar ali a atolar o grupo com mensagens comerciais. E, portanto, se tiverem alguma questão, coloquem agora ou nas próximas semanas, coloquem também, porque temos mais 2 encontros. Se quiserem participar, eu vou sempre trazendo temas diferentes e está o micro aberto para vocês. Quem quer ser mentor? Alô, Ana. Miguel, aqui. Eu sei, estou a ver. Pronto, eu como já tinha falado com a Ana, efetivamente, eu fiz também uma mudança nos últimos tempos. Portanto, para quem não conhece, eu tive uma agência de marketing, também comecei do zero, fui crescendo a equipa, tínhamos já uma estrutura de 8 pessoas, sempre focada na área do marketing imobiliário. Eu sei tudo, eu E, lembro-me de tudo. Exato, eu sei. Portanto, no final do ano passado, efetivamente também procurei aquilo que a Ana procurou, ou seja, uma vida diferente, uma vida sem enfim, tanto stress, porque na agência costumava dizer que eu, se por cada e-mail que recebesse que tinha no assunto urgente, se ganhasse, portanto, estava rico. Era sempre tudo urgente, era sempre tudo urgente. Portanto, enfim, é um mundo muito estressado. Eu peço desculpa pela minha voz, estou meio constipado. Portanto, resolvi também mudar. E comecei, portanto, criei aqui, digamos, uma marca minha, de uma pessoa, portanto, que eu tive, portanto, eu fui consultor imobiliário, fui broker, fui diretor de uma agência imobiliária e depois criei então a primeira agência em Portugal dedicada ao marketing imobiliário. Portanto, tenho efetivamente muita experiência, 15 anos de experiência do marketing imobiliário e comecei a criei formações, portanto, na área do marketing imobiliário, e depois mentoria e consultoria. Mas o que é certo é que eu até agora, portanto, eu comecei em janeiro, até agora só vendi formações, mas também devo dizer, Ana, que eu não faço grande esforço por vender mentoria porque tenho medo. Sendo o mais sincero possível. Eu nas formações, eu tenho muita vontade, eu domino a parte técnica, domino a parte teórica, portanto estou efetivamente muito à vontade, que tenho 5 formações neste momento, tenho dado já. Na mentoria eu tenho muito medo, pronto, porque nunca fiz, eu tenho lá no site, é um serviço, mas eu não faço esforço nenhum para vender, muito sinceramente. E, efetivamente, esta oportunidade aqui da Ana pronto, é uma oportunidade que eu ando a pensar, porque efetivamente acho que pode ser aquele impulso que eu preciso para começar essa área também. Nós, eu uma vez fiz um teste
quando trabalhava numa multinacional, fiz um teste, porque eles pretendiam saber se eu poderia ser uma das líderes da Europa para, enfim, para uma divisão, e então estudaram muito o meu perfil e identificaram que eu podia ser uma treinadora de uma equipa de alta competição. No fundo, aqui o meu papel é esse, é cada mentor ele já tem tudo para mentorar, só que ele precisa de uma sistematização do Uhum. que é que vai fazer, e ele precisa da exemplaridade e do encorajamento do treinador. Ou seja, esses medos, todos passamos por isso, mas a partir do momento em que eu me liberto desses medos e eu realmente acredito que eu sou a pessoa certa para ajudar a ABC a criar também a sua agência, ou há várias oportunidades no caso do Miguel, o que acontece é que, passando esse receio, porque eu já me considero mentor, porque sei exatamente pelas etapas pelas quais tenho que Uhum. passar. Uma delas é a definição do método, que me dá confiança, porque a partir do momento em que tenho um método, eu sei que É as isso. pessoas passam pelo passo A, B, C, D e E e vão ter aquele output. Portanto, isso tira-me um bocadinho aquele síndrome do impostor de eu, Sem dúvida. afinal, será que eu consigo que esta pessoa realmente consiga isto? Uhum. O meu papel é mostrar as etapas e, de certa forma, no bom sentido, empurrar cada um Empurrar. para o jogo para que jogue contra o adversário Uhum. que chegou a hora, não é? E sendo que esse processo, se cada pessoa que está lá na mentoria se for aplicando ao longo das 8 semanas, que são 2 meses, Uhum. no mês de acompanhamento eu vou estar ao lado da equipa a dar orientações para jogarem. Claro. Exato. É isso. Eu acho que sim. Acho É que é isso. esse o papel, quer dizer, porque eu não vou ensinar, não é? Eu não vou ensinar nenhum mentorado a saber aquilo que já sabe fazer bem. Isso é convosco. Aquilo que eu vou ensinar é como é que eu fiz para me pôr a jogo também e conseguir trazer os clientes para mim. E no meu caso, o ano passado foi sem vídeos, o que foi a primeira vez que eu fiz uma coisa assim tão épica sem vídeos. Eu usei uma estratégia de conteúdos mais estático, no 1 a 1, e foi assim que eu fiz. Portanto, é mais rentável ser-se mentor do que dar formação, senão eu ainda estava a dar formação, não é? Sim, sim, sem Mais dúvida. rentável e tem menos chatices, porque as formações têm que se preparar. Eu não vos vou dizer que vocês não vão fazer nada, porque isso é mentira. Uhum. Eu como tenho tanto gosto em entregar com excelência, depois nós ganhamos o gosto de também termos os nossos mentores, fazermos mais formação para melhorarmos em áreas que nós descobrimos que somos mais fracos. Ou seja, depois ganha-se aqui uma vontade de nos tornarmos o Tony Robbins da imobiliária, não é? Depois a pessoa ganha um bichinho, não é? Que, que não consegue evitar de querer ser melhor, de Claro. querer melhorar mais, entregar com mais excelência. Então a pessoa vê-se envolvida numa série de coisas que são engraçadas. O encontro com outros mentores, que são colegas, formação para melhorar nas áreas que eu não sou tão bom, participação em eventos, ou seja, depois cria-se aqui uma dinâmica, mas que não nos tira a paz de espírito, porque não é a mesma coisa preparar uma formação do que dar uma sessão de mentoria. Aquilo que custa mais é o setup de tudo, porque a Uhum. pessoa É isso. não tem nada, não é? A pessoa não tem checklist, primeiro não tem o método, mas depois não tem nada ainda organizado. Então a pessoa aí tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, mas depois, na fase em que eu agora já estou, já fiz esse processo, eu estou aqui sossegada, vou passear, depois tenho que dar uma sessão de mentoria. Não é aquela coisa de, ai, agora tenho que ir preparar isto, aquilo outro. Não, porque eu já vivi tudo aquilo que vou partilhar. Uhum. Boa. Já houve imagine, aquele cliente que pediu não sei quantos trabalhos, depois chumbou tudo e depois a seguir desapareceu e não pagou. Há pessoas que não sabem gerir isso, fazem o quê? Não é?
vão dar um soco ao cliente, vão marcar uma reunião, vão chamar o advogado. As pessoas ficam assim. O Miguel já viveu isso, já sabe Já, já, que tudo e mais alguma coisa. já sabe isso, não é? Sim. Portanto, já vai dizer, tem calma, não vais dar agora um soco. Mas não é preciso estudar para dizer isso, porque já viveu isso. Sim, sem dúvida. E eu acho que, efetivamente, o medo que eu tenho é esse que a Ana diz, é de sentir que não tenho plano para ele, não é? Ou seja, eu sei o que fazer, mas não sei como estruturá-lo, não sei como programar as sessões, quer dizer, Exatamente, é isso que tenho nós, ideias, mas não sei como implementar isso. E, portanto, esse é o medo. naquela sessão presencial em que nós nos vamos encontrar todos e em que vamos. E o que eu quero que vocês tenham esse setup feito. Certo, exatamente. E esse setup permite-vos voar. Voar. Eu tenho o setup feito. E a coisa mais importante é, eu tenho o método feito. É isso, boa. Porque é assim, depois, ainda que o método possa se adaptar, porque uma pessoa tem esta personalidade, a outra tem a outra, mas as várias fases são as mesmas. Eu só tenho que entender. Há uma coisa que também é muito importante, é entender o perfil do cliente que está do outro lado. Porque há pessoas que. E isso é muito importante nós entendermos quem é o nosso cliente, não é? Qual é a personalidade dele? Porque há pessoas que são muito ansiosas, outras que necessitam de muita organização, outras que são mais criativas e não gostam de algo tão estruturado. Uhum. Então, nós também podemos depois. Há pessoas que são mais sérias, outras mais descontraídas, e nós depois também podemos nos adaptar Claro. um pouco ao mentorado, não é? Aumenturado. Uhum. Há pessoas que são mais. Há outras que são muito divertidas e que são mais leves, mais. Eu tenho, por exemplo, uma mentorada que ela é muito responsável e ela tem mesmo potencial para crescer muito, mas é uma pessoa divertida e que está sempre a rir, mas com coisas engraçadas. E eu própria, hoje, que não sou assim tão expansiva, já me ri à gargalhada com ela, porque de facto é o estilo. Já tenho outras, por exemplo, que são muito estritas, não ri muito, estão mais sérias. Claro que eu não me vou pôr a rir à gargalhada, ainda que às vezes me apeteça, mas sim, Obrigado, penso Ana. que sim, para si este projeto assenta como uma luva. Sim, Sim, acho que sim, sem exatamente. dúvida. Obrigado, Ana. Mais questões que tenham? Ana, Olá, Graça. eu estou aqui a conduzir, É assim mesmo? Em já fiz, movimento? já fiz a transição da manhã para a tarde, e por isso é que eu não pus o vídeo um bocadinho só para Mas mostrar, não se mas estampe. não, pronto. Então, parabéns pelo projeto, parabéns por ter ido para fora de Lisboa, ah, e por ter conseguido seguir o seu sonho. Às vezes nós temos sonhos, mas não temos a coragem de dar o passo. Sim. Portanto, ter sonhos é importante, mas concretizá-los são os meus parabéns. Em relação ao que eu ouvi, tenho estado a ouvir com algumas interrupções, mas fiquei aqui com duas questões, ou dois assuntos que me tocaram. Um tem a ver com as nossas características e tal como a outra rapariga que falou, o caso de ser muito divertida e de brincar com a imagem, a mim tem a ver acho que com a generosidade e com a fisioterapeuta, claro, e por isso estou habituada a dar e a ajudar. E às vezes as pessoas pedem muitos conselhos, e da minha experiência, dos projetos que eu tenho estado a desenvolver, e da minha vida profissional feita à minha maneira, e às vezes fazer uma distinção entre aquilo que eu entrego ao outro como uma ajuda, ou como é que eu posso transformar isso num tal produto de mentoria, não é? Um mentor, um mentor numa conversa, e esta frase é a frase de. Esta frase é uma frase que vale muitos milhares de euros.
O mentor é aquele que numa conversa diz sempre o que é que há a fazer, mas nunca diz como é que se faz gratuitamente. Ou seja, o mentor diz numa conversa com alguém, e nós temos muitas conversas, até para conversas curtas, até para perceber se de facto aquela pessoa nos interessa ou não como cliente. O mentor diz o quê, mas nunca diz o como gratuitamente. A pessoa, para ter o como, tem que fazer parte do nosso projeto de mentoria individual ou em grupo. Portanto, nós podemos dizer todos os o quês, mas se nós não dissermos o como, eu por acaso, eu sou aquela pessoa que diz o como, eu hoje já disse aqui várias vezes como várias coisas, não é? Agora, agora Reparem, eu vou ser sincera com vocês, eu estou tão feliz com esta profissão e com o momento que me encontro agora na minha vida, que é sem dúvida o melhor de sempre profissionalmente, que eu só anseio que o meu negócio ainda cresça mais para eu cada vez dizer mais comos gratuitamente, porque eu tenho interesse em ajudar pessoas. Mas, numa perspectiva de negócio, o mentor nunca diz o como. O como está reservado para a nossa mentoria paga. Portanto, nós temos de ter a sensibilidade para parar e não dizer como é que se faz, não é? outra questão está relacionada com a tal avaliação da outra e dizer que aquela pessoa não tem perfil ou porque não vai conseguir atingir ou porque não tem tempo e não vai conseguir, não se consegue comprometer. Se isso é assim tão fácil, no primeiro contacto, fazer Não, há uma coisa que se chamam essa distinção. objeções. Nós mentores, já temos um checklist das objeções mais típicas que existem. Ou seja, os típicos, vou perguntar à minha mulher, ao meu marido, se posso entrar, ou se posso na sua mentoria, ou não tenho tempo, ou não quero fazer esse compromisso agora nesta fase da minha vida. E, portanto, nós temos essas objeções identificadas e nas conversas que temos com esses clientes, nós estamos sempre de forma muito relaxada, não é relaxada a palavra certa, é de uma forma desapercebida. Nós, numa conversa que estamos a ter com um mentorado, nós estamos a quebrar objeções. Nós já sabemos que existem objeções clássicas e nós estamos a quebrar essas objeções sem que pareça que estamos a quebrar essas objeções. Ou seja, atenção, isto é um negócio, não é? Não é? Nós, quando conversamos com uma pessoa durante 45 minutos, nós estamos também, temos um guião de conversa simpático, porque eu quero viver isto de uma forma leve, portanto é uma conversa simpática, estamos a quebrar objeções e estamos a observar se aquela pessoa que normalmente preenche um questionário antes, se aquela... Esta profissão é uma profissão para ter paz de espírito e sermos felizes. Se nós estamos a ver que há uma pessoa que nos vai dar dor de cabeça e que vai ser um problema na nossa vida, nós não vamos aceitar esse cliente para não nos estragar a nossa felicidade semanal. Mesmo que nós precisemos de dinheiro, vamos fazer mais contactos ou vamos utilizar outras técnicas para captar leads, mas se aquela pessoa nos dá uma red flag, uma bandeira vermelha, nós não vamos aceitar e nós delicadamente vamos dizer à pessoa que acreditamos que neste momento nós não somos a pessoa certa para atender e que não é o momento certo também para ela e delicadamente não aceitamos aquela pessoa como cliente, porque nós aqui, esta profissão é mesmo para ter uma vida com qualidade, entendem? E ter uma vida com qualidade é ansiar ter a call com o cliente porque é um cliente super incrível, impecável e que nos dá prazer trabalhar.
Portanto, quanto mais felizes estivermos a atender os clientes, mais outros vamos atrair. Se apanhamos desse tipo de clientes, não, então nós não vamos aceitar. Porque há pessoas que realmente querem pagar Obrigada. para ter um amigo virtual. E nós não temos vontade de ter amigos virtuais de pessoas complicadas. Então, nós não vamos aceitar. Obrigada. E eles, claro, a certa altura vão ficar. Mas isto não é uma questão de quem tem mais dinheiro é que nos paga. É claro que depois nós vamos ter a sensibilidade que há clientes que vamos pagar, que vão pagar mais que outros. Mas isto não é só uma questão de ter dinheiro e nos pagar. É uma questão também de nós estudarmos o perfil da pessoa e eventualmente não nos interessar. Bom, tenho que me despedir agora. Beijinho. Obrigada por terem estado presentes. Se tiverem interesse, aproveitem, falem comigo em privado e aproveitem esta opção de terem menos 200 euros pelo facto de terem estado aqui e desejo-vos uma ótima sexta-feira, que a minha ainda vai ter uma sessão de mentoria. Apesar de que eu não dou sessões de mentoria, mas quero-vos dizer uma coisa: eu gosto tanto de dar mentoria que quando os meus clientes estão a fazer um lançamento online, ou seja, eu neste momento tenho 2 mentoradas a lançarem-se online, eu encontro-me com eles todos os dias. Todos os dias. E aquela pessoa, enquanto está a fazer o lançamento, que são 15 dias, porquê? Pela minha vontade de contribuir para o sucesso daquela pessoa, não é? Então, todos os dias eu tiro todos os medos, as ansiedades, as dúvidas da pessoa até ela entrar em órbita. E agora tenho duas ao mesmo tempo. Porque quando não há lançamentos, que não é sempre, não é? Aí já não é todos os dias, não é? Muito Então vá. obrigada, Ana. Bom Obrigada, almoço. Ana. Boa Obrigada, tarde vou a agora todos. comer um Bom fim de semana. salmãozinho no forno com batatinha doce. Boa, Bem boa. bom. Essa dieta está a correr bem, pelos vistos. Está a correr Tá. muito bem. Ótimo, ótimo. Fiquem bem e bom fim de Ana, semana. obrigado. Obrigado a Beijinhos, todos. Ana. Bom fim de semana. Bom fim de Obrigado. semana. Semana. Obrigada.